Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Filosofia Sem Hipocrisia e nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da filosofia da subversão, que é uma teoria aí que eu construí depois de estudar 3 anos de filosofia materialista. Mas antes eu queria já responder algumas indagações aqui. Nós tivemos recentemente aqui um vídeo falando sobre a experiência, a questão da experiência dentro do materialismo, e a minha amiga aqui ela mandou algumas reflexões, vamos dizer assim, né? E ela diz o seguinte: sabe-se que a moralidade da criança é formada ao longo das fases de desenvolvimento, de acordo com características de cada fase. De que maneiras podemos contribuir com o desenvolvimento moral, considerando que, de acordo com o materialismo, devemos permitir que a criança experiencie para aprender? Porque eu falei um pouquinho da experiência, que nós temos que deixar as pessoas experienciarem, né, ter as suas próprias experiências, né? Só que assim, é lógico que com uma criança, por exemplo, né, a gente não vai deixar ela colocar a mão numa panela quente, né? Tem experiências e percepções que nós temos das experiências que elas são comuns a todo mundo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o fogo queima, né? Então a gente sabe dentro do dia a dia nosso, aquilo que causa ou que vai trazer algum perigo de fato e o que não. E aí é óbvio, quando nós temos crianças ou quando nós estamos cuidando de crianças, sabendo disso, né? Eu não preciso, para a criança ter uma experiência de que fogo dói, eu não preciso deixar ela colocar a mão no fogo, né? Então isso, e aí você pode também mostrar, né? Através da fumaça que sai, né? Então de tudo isso, né, você tem como você justificar sem fazer com que, né, ou deixar ela experienciar a questão de colocar a mão no fogo para saber que o fogo vai causar, né, alguma dor à pessoa. Mas, né, o que o materialismo nos coloca é como nós fazemos isso constantemente, principalmente com crianças, por exemplo, a gente tem a tendência depois, né, o seu filho que é criança, vira adolescente e depois adulto, de ter o mesmo comportamento, né? Ou seja, de você ficar o tempo todo monitorando e até colocando aquela criança e depois aquele adulto numa bolha, né? Então é justamente disso que o materialismo fala, dessa preocupação, e aí se torna uma coisa de você não deixar a pessoa realmente experienciar coisas, né? Porque uma coisa é a mão no fogo que causa dor, outra coisa é o amor, né? O amor que é muito mais complexo, muito mais subjetivo. E aí pode não ter sido bom para mim, mas pode ser muito bom para fulano, para ciclano, né? Então são percepções de experiências distintas, né? Que vai mudando ao longo do tempo. Até você mesmo, se você teve um amor que foi difícil, depois você pode ter outro amor super tranquilo, de felicidade, né? Então são coisas que sempre vão mudando. Não é só porque um amor também foi ruim que todos os outros serão, né? Então é isso, esse era o questionamento que trouxe aqui, né? Então, e se você tiver algum questionamento, quero saber mais sobre alguma coisa que eu falei aqui, ou quer rebater alguma coisa que eu falei, pode colocar aí mesmo no canal do YouTube, ou quem tiver meu contato também pode entrar em contato comigo, e a gente depois vai trazer aqui as explicações, ou as indagações, né? Ou os pontos de vistas diferentes aqui no canal Filosofia Sem Hipocrisia. Agora vamos falar rapidinho sobre a filosofia da subversão, né? Eu falei isso primeira vez em sala de aula em 2018 e aí depois em 2019 eu acho que eu falei num cursinho no começo do ano, e aí eu recentemente encontrei o cara numa balada e ele falou: nunca esqueci do que você falou, né? Por que você não fala isso mais vezes? A gente fica meio assim de falar de alguma coisa que a gente construiu, vamos dizer assim, né? Porque parece que não tem muita relevância, né? Ninguém dá muita importância, né? Mas eu acho que é legal a gente também falar de coisas nossas, né? Não ser só um vomitador de história da filosofia, mas também a gente ter o nosso próprio pensamento. E é lógico que mesmo eu tenho uma ideia hoje, mesmo a ideia que é construída é sempre também, né, embasada ou documentada ou fundamentada em coisas ou em teses ou em teorias e conceitos que também já existiram. Ou seja, mesmo que é novo hoje, não é tão novo assim, né? Mas a filosofia da subversão é como se fosse uma espiral, que eu vou trazer para vocês aqui, que é o seguinte:
né? A gente experiencia, né? A gente tem nossas experiências, né? Todo mundo que vive, né, tem a sua experiência, certo? E aí nós temos dentro disso uma espiral que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte: todo mundo experiencia. Quando você experiencia, quando você vive, você conhece, certo? Então, uma coisa importante é o conhecimento. Conhecimento sobre o mundo, né? As suas percepções, o que queima, o que não queima, o que faz bem, o que não faz, né? Então, à medida que eu vou experienciando e conhecendo, eu vou já medindo o que é bom e o que é ruim para mim, para tentar viver as coisas boas da melhor forma possível e me afastar das coisas ruins também sempre que possível, né? Então, a primeira coisa é o conhecimento. E uma outra coisa que anda junto é o conhecimento de si mesmo, né? Porque a partir do momento que você vai conhecendo o que é bom e o que é ruim para você, você também vai se conhecendo, né? Tem até uma frase do próprio Sócrates, né, que é: conheça-te a ti mesmo, né? Parece uma coisa óbvia, mas muitas vezes a gente precisa ir atrás de psicólogos, né, de amigos, né, sempre de um conselho de um outro para a gente conhecer a nós mesmos, né? Ou seja, não é uma coisa tão simples, tão fácil de ser feita assim. Mas é importante que nós, o tempo todo, né, tenhamos aí esse exercício de pensar: nossa, mas o que é bom para mim? O que eu quero? Será que é realmente isso? Né? Pensar e refletir sobre os seus desejos e suas vontades, né? Então, conhecimento de si mesmo, a partir do momento que você tem essas duas, né, um bom, não gosto de dizer nível, né, mas um bom conhecimento das coisas e um bom conhecimento de si mesmo, você automaticamente vai ter uma outra coisa que é muito importante, que é a autonomia. Quando você sabe o que você quer, quando você conhece o mundo e sabe o que você quer, né, você vai ter uma autonomia muito maior do que outras pessoas, né? A autonomia de falar não, de dizer: não, não quero fazer isso, eu sou seu empregado, mas isso eu não vou fazer, né? Isso é contra os meus princípios, é contra a minha moral. Se você quiser, procure outro, né? Você consegue ter uma certa autonomia quando você tem conhecimento do mundo, de uma forma geral, e o conhecimento de si mesmo, e a autonomia vem junto. E uma outra coisa muito importante para você chegar à subversão é conhecer o seu lugar no mundo. Porque não adianta eu ter um conhecimento importante, né? Um conhecimento elevado, vamos dizer assim, né? Eu tenho um conhecimento de mim também, sobre a minha pessoa, bom, né? Eu aí tenho uma boa autonomia, né? Então não é qualquer um que vai chegar e falar o que quer para mim, né? Que eu vou obedecer, né? Então eu tenho a minha autonomia de ser. Não adianta nada disso também se eu não souber o meu lugar no mundo. Meu lugar no mundo é muito semelhante talvez com a beatitude de Spinoza, mas o seu lugar no mundo é você saber quando você pode agir, né? Não adianta eu ser, né, lutar pelos direitos humanos e querer, numa guerra acontecendo, eu chegar lá e começar a discursar sobre recursos humanos, né? Ali não é um local para isso, né? Parece uma coisa muito banal, muito óbvia, né? Mas não é, né? Não adianta eu, às vezes, na minha família, querer implantar, a luta contra o machismo, né? Então a gente tem que também entender o nosso lugar no mundo. Quando você entende, isso não quer dizer que você tem que ser conformado, tá? Mas é saber realmente onde vale a pena você entrar para lutar, né? Você entrar para subverter, né? Você entrar para realmente mudar alguma coisa, né? Então, assim, você tem que ter essa noção. Senão você vai morrer, senão você vai ser preso, senão não vai acontecer nada, né? O que você vai falar vai girar em falso ali. E é o que muitas vezes acontece, né? Das pessoas discursarem em lugar que não vai levar a nada, né? Não vai atingir quem tem que atingir. E é uma crítica que eu faço muitas vezes à esquerda. Porque a esquerda é muito bonita lá na academia, entre os professores, entre os alunos, né? Mas não chega em quem tem que chegar, ou seja, em quem? No trabalhador, né? Então, o discurso é muito bonito na prática, é muito legal, mas é um discurso de quem não sabe onde está no mundo, né? Porque não chega em quem tem que chegar, né? Na grande massa, no trabalhador, naquele que realmente
naquela classe realmente que tem poder de algo, né? E hoje até talvez esse poder da classe trabalhadora, né, talvez até seja desdenhado aí por muitos intelectuais, é de esquerda. Então, exemplo prático é a própria esquerda, que para mim não sabe o seu lugar no mundo, e aí fica nessa masturbação ideológica que a gente vê aí acontecendo, né? Artigos falando, mas, né, quem pode mudar? A classe pode mudar, a classe trabalhadora, o operário, né? Esse discurso não consegue alcançar. Então não adianta. Então, para você subverter, você precisa de tudo isso, né? Você precisa de conhecimento de si mesmo, autonomia, conhecer, saber o seu lugar no mundo, e só depois disso você vai ter todas as armas para você conseguir realmente subverter. O que é subverter? É você sair dessa condição que você está, né? Uma condição, às vezes, e essa subversão é uma coisa, eu consegui subverter, mudar minha condição no trabalho, eu, mulher, né, consegui ter respeito lá, né, através de várias coisas que essa mulher fez, né, e várias lutas que ela teve lá, ela conseguiu subverter no seu local de trabalho. Essa subversão que ela alcançou lá não quer dizer que ela já atingiu tudo que ela tinha que atingir, né? A subversão tem que ser alcançada em todos os campos sociais. Aí eu misturo um pouquinho do Bourdieu. O que é campo social? Campo social são vários locais, vários ambientes que eu, ser, estou. Por exemplo, né, quando eu sou professor, eu estou no campo social, né, de lecionar, de dar aulas aos alunos. Quando eu estou na academia, eu estou no campo social da ginástica. Então, eu estou ali para exercitar o meu corpo. E assim, nós temos... Onde você está é um campo social, né, um ambiente. E muitas vezes, né, você precisa subverter em vários campos sociais, e muitas vezes de forma diferente. Então não é porque aquela mulher conseguiu subverter no seu local de trabalho, que hoje ela é respeitada e ganha tanto quanto um homem, né, que ela vai conseguir, ela já subverteu em tudo. Né? Então a subversão é uma coisa, por isso que eu falo espiral, é uma coisa contínua. Né? Então nós precisamos de todas essas ferramentas para realmente subverter. O que é difícil é justamente a gente conseguir esse caminho, né? E às vezes nós até temos isso, né, em determinada área, e o que você precisa é subverter o outro. Mas uma coisa que eu sempre acho importante é não pensar no outro agora. Pode ser até egoísta da minha parte, mas a gente tem que pensar em nós primeiro, né, em si primeiro. Então, eu tenho que pensar na minha condição e eu subverter. Porque quando você faz isso e quando você consegue subverter, as pessoas... Esse exemplo, não tem nenhuma teoria que seja mais forte do que qualquer ação prática. Né? Então, assim, não adianta ficar discursando aqui sobre a forma de fazer revolução, do que você vê uma revolução acontecendo. Né? Não adianta falar que isso é da condição, do que a gente pode fazer para mudar a condição de trabalho, para ter igualdade, né, entre homem e mulher no trabalho, do que você vê uma mulher alcançando. Né? Isso porque o exemplo atinge qualquer um. Né? O exemplo é fácil, você vê, né, você escuta, né, os seus sentidos ali são aguçados porque você realmente viu algo acontecendo, algo concreto. Então, se você conseguir subverter, você pode ter certeza que outras pessoas vão perceber essa subversão. Né? E aí, olha, fulano subverteu, mudou sua condição ali, hoje ele é, né, um empresário, hoje ele é, né, um estudante, hoje ele tem um doutorado, né, e outros troféus aí, quem sabe, que existe na nossa sociedade. Se outra pessoa, que às vezes era seu amigo, que também estava na mesma condição, viu você fazendo isso, vai ter interesse. Nossa, mas o que fulano fez? Vamos atrás dessa história. O que aconteceu? Né? Então, a primeira coisa, né, as pessoas falam de subversão, de revolução, de massa, mas isso tem que ser inicialmente individual. Né? Se não for individual, nada vai mudar. Mas se você não der exemplo de pessoa que conseguiu isso, pouco vai importar, porque teoria é teoria, né? E teoria está muito longe, muitas vezes, da nossa realidade. Beleza?
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Filosofia Sem Hipocrisia. Abraço.